pessoal, e aí como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, então dando continuidade à nossa matéria de História da Arte, existe um movimento artístico que não é simplesmente artes plásticas, né? Não é. Nós temos trabalhado muito com essa parte de artes plásticas. Eu não estou aqui para debater, para falar a respeito de literatura, porque literatura não é nosso foco, na medida em que eu não estou aqui para furtar o ganha-pão de outros professores, né, pessoal? Então, só lembrando vocês que nós estamos nos dedicando principalmente à parte de artes plásticas. Literatura, poesia, não, né? Então, voltando, então, porque o dadaísmo, que é a matéria sobre a qual nós vamos falar aqui, o assunto sobre o qual nós vamos falar aqui, o dadaísmo ele é muito mais do que simplesmente um movimento voltado às artes plásticas, né? O dadaísmo ele envolve literatura, poesia, uma forma de se ver o mundo, né? O dadaísmo é bastante complexo. Inclusive, é interessante observar a associação do dadaísmo com outro movimento colossal, fantástico, um negócio louco, né? Sobre o qual nós iremos falar na semana que vem, que é o surrealismo, né? O dadaísmo beira isso, o surreal, né? Gente, em 1916, a Europa estava numa draga, gente, a Europa estava um bagaço. Em 1916, as pessoas caíram na real que a Primeira Guerra Mundial não ia acabar. Que a Primeira Guerra Mundial tinha ligado o modo infinito, né? Porque quando a Primeira Guerra Mundial começa, muita gente tinha em mente ainda conflitos como a Guerra Franco-Prussiana, que tinha durado 1 mês, 2 meses, como outros conflitos. As pessoas não tinham se ligado ainda no potencial destrutivo da segunda revolução industrial. Então, as pessoas tinham meio que uma visão meio romancizada da guerra, né? Aquela coisa do romantismo, né? Aquele romantismo nacionalista. Gente, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, teve muita gente que... Primeiro, a gente tem que lembrar que a guerra foi comemorada nas ruas pela população. As populações haviam sido... As populações de todos os países envolvidos. Todos os países envolvidos comemoraram o início da guerra. Porque seus governos haviam feito um trabalho tão poderoso de propaganda, dizendo que a guerra, que eles iam vencer, que a vitória seria rápida e que a vitória traria todas as riquezas do universo. Todos pensavam assim. Imagina que cada um de nós, vamos fazer um bolão e cada um aposta um resultado diferente e todo mundo começa a contar com o ovo no cu da galinha, né? E a gente já começa a gastar adiantado a grana do bolão, né? E alguém não, né? Muitas pessoas vão quebrar a cara. Então, em 1916, é um ano muito significativo, porque a guerra começou em agosto de 14. Muita gente disse: estaremos em paz no Natal. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Muita gente apostou em 5 meses de guerra. A guerra durou 4 anos e 3 meses. 4 anos e 3 meses. 4 anos e 4 meses. 4 anos e 3 meses. Tá? Durou só 4 anos a mais do que o planejado, né? Então, em 1916, na medida em que fica claro
que a guerra vai se arrastar e que a guerra havia se transformado no inferno, porque as trincheiras, vocês viram o expressionismo e vocês sentiram o peso da guerra na obra de Otto Dix, né? Vocês sentiram a barra da obra A Trincheira de Otto Dix. Foi posto numa galeria, tiveram que fechar a galeria, porque começou a comer porrada na porta. Tal foi o impacto daquela obra. Mas em 1916, na Suíça, a Suíça havia se transformado numa espécie de ilha de paz isolada do resto do mundo. Então, muita gente, para fugir do serviço militar obrigatório em seus países, para escapar da guerra, muita gente que não queria lutar de forma alguma, incluindo 2 desertores do serviço militar obrigatório alemão, né? Um grupo de intelectuais que residia na Suíça, eu não me lembro, eu acho que é Zurique, lá na Suíça. Esses caras, eles estavam extremamente decepcionados com o andamento da humanidade, né? Com o andamento da humanidade em geral e da Europa em particular, tá? Por quê? Porque nos anos anteriores à guerra, lembram da Belle Époque, aquela visão positiva do mundo, as pessoas, positivismo, as pessoas olharam a tecnologia antes da Primeira Guerra Mundial e enxergaram só o lado bom da tecnologia. Olharam a tecnologia e viram ali a solução dos problemas de engenharia, viram a cura das doenças, o fim da fome, o encurtamento das distâncias. As pessoas olharam a tecnologia e enxergaram o lado positivo. Veio a guerra e mostrou para as pessoas que a tecnologia pode ser, e muitas vezes é uma merda, né? Que antes do motor chegar no automóvel popular, ele já esteve no avião de guerra. Que antes da medicina desenvolver medicamentos, eu já estava fazendo gás venenoso, tá? Então, é bom a gente lembrar que havia uma decepção generalizada com os caminhos que a Europa vinha seguindo. Então, esses intelectuais, liderados por um poeta romeno chamado Tristan Tzara, eles dão início ao movimento que mistura arte e protesto e que vai receber um nome de dadaísmo. Dadaísmo, ou simplesmente movimento Dada. Existe uma polêmica a respeito do nome. Tem uma corrente que defende que eles abriram o dicionário, puseram a mão em cima e olharam ali, puseram, desculpa, uma lâmina, bateram tipo uma faca ali e viram o que sobrou. Olharam uma palavra aleatória, não era nem uma palavra completa. Mas tem quem diga que, porque dada em francês quer dizer cavalinho de pau. Cavalinho de pau. Tá? Então, que na realidade o nome, uma coisa certa, o nome foi escolhido para não ter sentido. Tem quem diga também que dada, gugu, dada, é a fala da criança, do bebê, que ainda não sabe falar direito. Então você tem várias explicações para o nome. O fundamental é que o nome não tem sentido e pretende não ter sentido. Porque eles falam o seguinte, olha só, eles questionam profundamente os objetivos da arte. Eles dizem, até hoje, a arte buscou a reprodução do belo, a reprodução do belo e, como diziam os expressionistas, a produção do belo. Né? Você não precisa copiar o que você pode inventar. Lembra da frase expressionista? Então, a arte, eles diziam, olha o mundo nojento, escroto, em que a gente está vivendo
E os artistas aí, ai, eu vou pintar uma florzinha aqui, ai, eu vou pintar uma criancinha correndo na grama. Entenderam? Então eles estavam deprimidos, porque a arte não espelhava a realidade da vida. Então eles decidiram fundar um movimento anti-artístico, um movimento anti-artístico, um movimento que tinha por objetivo chocar as pessoas. Lembram quando a gente falou do expressionismo, que tem também essa, porque é da mesma época, né? Então aquele apego ao feio, aquele apego ao que as pessoas não querem ver, né? Enquanto o Otto Dix busca a feiura para exibir nos seus quadros, os dadaístas procuram nada, procuram promover uma criação artística que não tenha qualquer forma de, qualquer sentido. Que as pessoas batam o olho e pirem. Que diabo é isso? É essa a filosofia da vida. Que diabo é isso? Tá certo, pessoal? Então, eles vão adotar técnicas absolutamente inovadoras, tanto na literatura, na poesia, aquela história de misturar palavras de forma aleatória, né? Criar frases sem sentido, quanto nas artes plásticas, apresentando obras caóticas e que rigorosamente têm sentido nenhum, tá? Porque o grande objetivo desses caras é chocar, é mostrar a futilidade da arte. Como se eu pegasse, desse um pincel na mão de um chimpanzé, ele vai lá, rabisca tudo, a tela, mistura cores, e eu ofereço isso como, olha a grandiosidade dessa obra, olha o estilo moderno absolutamente, né? Olha isso, é isso que eles estão fazendo aqui. Só que eles não estão tentando expressar alguma forma de talento. Não, você diz, a arte é isso aí, essa zona, essa bagunça. Não, eu não sou talentoso. Eu quero esculhambar. Eu diria para vocês que o dadaísmo é o anarquismo. A ideia da ausência de governo no sentido de ausência de objetivo. Objetivo não, porque eles tinham, né? Que é chocar. Mas a completa ausência de regras, a completa ausência de uma metodologia, tá? Ou pelo menos uma metodologia que expresse às pessoas o caos, tá? O Tristan Tzar, sim, eles lá em Zurique haviam fundado um café maravilhoso, né? Chamado o Cabaré Voltaire. Cabaré Voltaire, né? Olha aí, um dos maiores defensores da liberdade de expressão. Não é a liberdade de expressão, que é uma desgraça, né? Mas que todo mundo defende a sua. O outro não pode falar, não. Se o cara falar, você não concorda com o que o cara fala, tem que reprimir, tem que descer o cacete, tem que chegar na internet, massacrar o cara e, como dizem hoje, cancelar. Então, só vale a liberdade de expressão quando é a sua liberdade de expressão, né? Do outro é porrada, é textão, é mimimi. A liberdade de expressão do outro virou uma ofensa mortal. Pode só a sua, né? Então, coitado do Voltaire, a cada dia ele dá 150 mil voltas em torno do próprio eixo em sua tumba, né? Então, eu peguei aqui, pessoal, olha só, o manifesto dadaísta, né? O manifesto Dada, como o pessoal costuma dizer, que é maravilhoso, né? Eu peguei só um trechinho do manifesto dadaísta, aqui, ó. Eu redijo um manifesto e não quero nada. Eu digo, portanto, certas coisas e sou, por princípio, contra manifestos, né? Eu redijo este manifesto para mostrar que é possível fazer as ações opostas simultaneamente, numa única fresca respiração. Sou contra a ação pela contínua contradição, pela afirmação também. Eu não sou nem pró nem contra e não explico porque odeio o bom senso.
Tá? Olha o que ele diz aqui também. Dada não significa nada. Sabe-se pelos jornais que os negros crow denominam a cauda da vaca santa, dada. O cubo é a mãe em certa região da Itália, dada. Um cavalo de madeira ama de leite, dupla afirmação em russo e romeno, dada. Sabe, os jornalistas viram nela uma arte para bebês, outros Jesus chamando criancinhas do dia. O retorno ao primitivismo seco e barulhento, barulhento e monótono. Não se constrói sensibilidade sobre uma palavra. Toda a construção converge para a perfeição que aborrece. A ideia estagnante, um pântano dourado relativo ao produto humano. Tá? Olha aqui, ó, a obra de arte não deve ser a beleza em si mesma, porque a beleza está morta, tá, pessoal? É isso aí, é o dadaísmo, né, gente? Olha aqui o Tristan Tzara explicando como você cria um poema. Pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha o jornal, um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema, recorte o artigo, recorte em seguida, com atenção a algumas palavras que formam esse artigo e meta-as em um saco, agite suavemente, tire em seguida cada pedaço, um após o outro, copie, consensuosamente, na ordem que são tiradas do saco, o poema se parecerá com você. E ele, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido pelo público, né, pessoal? É isso aí, é o chimpanzé segurando um pincel, né, gente? É o nada. Olha, aqui uma intervenção na primeira feira do movimento dadaísta em 1920, uma intervenção artística, um soldado pendurado no teto. Aqui, isso lembra a obra do Otto Dix, tá? Mas a completa falta de sentido. Estão desanimados com o andamento da raça humana. Então tá aqui, né, as características do movimento dadaísta: rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, espírito vanguardista e de protesto, estão vivendo num momento desgraçado, espontaneidade, improvisação e irreverência artística. Quer dizer, eles estão zoando mesmo. Eles não querem saber, estão zoando. Anarquismo, olha, e niilismo. Depois a gente vai falar um pouquinho de niilismo para a gente ter uma ideia do que é isso. Porque fala niilismo, o cara é um niilista, mas não sabe o que é. Busca o caos e a desordem, porque eles dizem, é isso que é o mundo. Buscam o caos e a desordem, porque é isso que é o mundo, tá? E não uma obra de arte bonitinha. Teorilógico e irracional, caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista. Aversão à guerra e aos valores burgueses. Muito. Gente, a Primeira Guerra Mundial destruiu muito a animação. Esse pessoal, muito provavelmente, se empolgou com a Revolução na Rússia e depois deprimiu, tá? Porque olha, é a Revolução dos Bichos, né? É a Revolução dos Bichos. O porquinho bonzinho se fode, o porquinho malvadão é quem acaba tomando o poder, né? O Floco de Neve se fode, o Napoleão assume o controle da fazenda, tá? Rejeição ao nacionalismo e ao materialismo, crítica ao consumismo e ao capitalismo. Tudo isso que vocês estão vendo aqui nesses 3 itens tem a ver com a visão de mundo pós-Primeira Guerra Mundial, onde eles dizem, olha aonde nossa sociedade nos levou. E, geralmente, pessoal, a guerra leva as pessoas a questionarem a ordem estabelecida em seus países. Lembrem-se disso aqui, ó, quando a gente for falar do movimento hippie. Isso aqui é a mesma coisa que o movimento hippie. O movimento hippie, final da década de 1960. Tá? Crítica ao militarismo, crítica ao capitalismo, ao consumismo, ao nacionalismo, crítica aos valores burgueses, crítica, tudo chutando balde. Isso tem tudo a ver com o movimento hippie. Renegar os valores da sociedade onde você foi criado, porque essa sociedade está nos levando aonde? À guerra. Quais países europeus não estão em guerra? Todos. Tá? Quando ele fala de niilismo, eu separei isso, pessoal. Do latim, termo nihil significa nada. Trata-se, portanto, de filosofia nihilista. Trata-se, portanto, de uma filosofia que, apoiada no ceticismo, é destituída de normas indo contra os ideais das escolas materialistas e positivistas.
do materialismo dialético histórico do Karl Marx e do positivismo do Augusto Comte. Note que o termo niilismo é utilizado de diferentes maneiras. Para alguns estudiosos, é um termo negativo, pessimista, associado à destruição, à anarquia e ao valor de todos os princípios sociais, políticos e religiosos. Já para outros filósofos, a essência do conceito se observa de maneira mais minuciosa, pode levar à liberação do ser humano. Desculpa, gente, eu li tudo. Já para outros filósofos, a essência do conceito, se observada de maneira mais minuciosa, pode levar à libertação do ser humano. Então, é bom a gente entender que o significado, quando a gente fala de niilismo, tá, pode ser entendido de duas formas, tá, gente? Como uma ideia de libertação, de ruptura com os valores tradicionais, ou simplesmente uma mentalidade destrutiva. Tá? Então, o cara lá é um niilista. É elogio ou é crítica? Tá? É uma corrente, olha aqui, o niilismo é uma corrente filosófica que acredita no vazio. Do latim, nihil significa nada. Tá, pessoal? Então, realmente, eles tinham perdido a fé na humanidade. E a arte que eles vão produzir reproduz, né? Olha aqui, esse aqui, olha, gente, isso aqui é uma típica obra de arte dadaísta. Esse autor chama-se Raoul Hausmann. Também isso é visto pelo nazismo com arte degenerada. Tá? Os nazistas continuam presos ao romântico, né? E ao renascimento. Tá? Ao barroco e ao renascimento. O que ele faz? Basicamente recorta e cola os mais diversos tipos de materiais. Recorta e cola, produzindo algo absolutamente anárquico, absolutamente nihilista, né? Contesta os valores tradicionais, né? Então, olha, o ABCD saindo da boca do sujeito, aqui você não sabe se está entrando, se está saindo, o universo, se está entrando, se está saindo, mas é isso, a colagem de nota, isso aqui, se não me engano, eu tenho uma dessas, que é uma nota austríaca, tá? Daquelas da época da pós-Primeira Guerra Mundial, não valia nada, aquelas notas de valores altíssimos, né? Não sei se é austríaco ou alemã, tá? Mas é muito interessante isso aqui, né? A colagem, né? Ele pega pedaços de papel, pega coisas que achava na rua, pega pedaços de material que ele acha no lixo e cola, tá? Ou, nesse caso, essa é uma fotógrafa alemã chamada Hannah Rosch. Eu não sei se é assim que se pronuncia, Hannah Rosch, tá? Que também, né, produz imagens a partir da combinação de imagens que ela colhe de forma mais ou menos aleatória, não necessariamente para que combinem. Então, pernas de um jeito, mãos de outro, corpo de outro, boca, nariz, cabeça, olhos, boca, cabeça, pé. Notem, é caótico, é o Dada. Olha o gato aqui, né? É interessante porque o gato é formado por duas imagens de um gato, né? Então, é isso, é anárquico, tá, pessoal? Ó, tem aqui uma escultura, esse é um outro, Jean Arp, um escultor, todas as esculturas do Jean Arp, apesar de que isso aqui, em princípio, me pareceu um nariz, mas aí os buracos estariam em outro. As esculturas do Jean Arp, elas não têm absoluta. Elas você não vê nada aqui. Não é nem igual ai, meu Deus do céu, o cubismo do Picasso, onde você vê pequenos traços ali, né? O poeta lá, você vai, olha e vê os traços. Não, aqui você não consegue ver absolutamente sentido nenhum na obra, tá? Aqui, essa é muito legal, né? Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome do artista agora, gente. Me perdoe, eu esqueci o nome do cara. É Max Ernst, né? É o Imperador Umbu, tá? É isso mesmo. Deixa eu até confirmar para não passar vergonha. Esse Max Ernst, se bem me lembro, ele mesmo. O Max Ernst, isso mesmo, tá? Ele era alemão, depois se naturalizou francês desculpa, ele era alemão, depois se naturalizou norte-americano,
desanimou da sociedade norte-americana na época da Guerra do Vietnã e se naturalizou francês. Quer dizer, cada vez que o país entrava em guerra, ele sartava fora, tá? Mas sim, a obra é o Imperador Umbu, né? Aqui, o nome aqui, o inferno agora, aqui, Ubu Imperador. Notem que não tem sentido nenhum, né? Não tem, parece um peão, mas não tem jeito. Aqui parece uma foice com cabo comprido, com braços, com cabelos, com nariz, fazendo. Deve ser ubu, tá? Com olhinhos. Mas notem, o Max Ernst, pessoal, ele transita entre o dadaísmo e o surrealismo, né? O dadaísmo está na base do surrealismo. O surrealismo bebe das fontes do dadaísmo. A gente vai discutir isso a semana que vem. E agora, o Michelangelo do dadaísmo, né, pessoal? O Marcel Duchamp, que é autor de algumas das mais célebres obras dadaístas. Ele já foi tema de Enem, já fez uma roda de bicicleta em cima de uma cadeira. Olha, é essa. Roda de bicicleta em cima de uma cadeira. Ele pega dois objetos completamente desconexos, põe um em cima do outro e fala, tá aí, isso é arte. Lembra do Tristan Tzara ensinando a fazer um poema, copiando palavras, recortando palavras, recolhendo essas palavras de dentro de um saco e colocando-as em ordem na medida em que elas vão saindo do saco. E quem não entender que aquele poema é maravilhoso é porque ainda não compreende a sua arte, entendem, pessoal? Então, se as pessoas não entendem a grandiosidade da sua obra, é porque elas não são capazes de compreender a sua arte, né? Então, tá aí uma obra de arte tipicamente dadaísta, uma roda de bicicleta conectada numa cadeira. Não gostou? Achou feio? Achou que isso não tem nada a ver? Vai olhar o campo de batalha da Primeira Guerra Mundial. Vai ver no que deu 500 anos de racionalismo, de cientificismo, de renascimento, de iluminismo, de busca da razão, de filosofia, de não sei o quê. Vai ver o que deu. Tá? Os caras estão de saco cheio da humanidade, tá? Ele pega isso aqui, pessoal, a gente tem um nome técnico que chama urinol. Urinol. No Brasil é mais comum a gente chamar de mijador. Ah, um mijador. Isso aqui é um mijador, é um urinol. É um pouco, os nossos têm mais o formato de um orelhão invertido. Lembra aquela? Hoje quase não tem mais orelhão, mas um dia eu vou falar isso e o nego vai perguntar aqui o que é. Mas lembra daquela carapaça do orelhão? Você vira, que parece o nosso. O nosso urinol tem mais esse formato. Esse formato aqui é um pouco diferente do que eu estou acostumado, mas aí ele retirou o urinol da parede, aqui o cano da piriri pororó, provavelmente ele está invertido, né? Aqui, ó, ele está invertido. Aqui a gente está. Essa aqui, o cara fica aqui e mija aqui dentro, né? Aqui estão as saídas d'água, aqui deve ser a saída d'água, aqui deve ser onde sai, aqui deve ser onde o xixi entra pelo encanamento, né? Ou aqui entra pelo encanamento e aqui sai a água que vai limpar. E aí ele bota um nome aqui, pronto, expõe isso. Olha aí, ó, esse mijador com esse R Multi 1917 escrito aqui é uma obra de arte maravilhosa. Ah, não concorda? Não entendeu? Você não saca de arte o suficiente para entender. Deixa eu só confirmar o nome aqui. O urinol. É o urinol mesmo, o nome da obra. É um clássico do Marcel Duchamp. Isso aqui já foi tema de questão, não sei se foi da FUVEST ou do Enem, tá, pessoal? Então é bom a gente ficar esperto aí. Por quê? Porque isso é a arte dadaísta, é o nada. E aqui, né, pessoal, essa daqui é sensacional. É claro que ele está zoando. Ele pega a obra de arte mais famosa da pintura mundial. Ele pega o quadro, né? Talvez você tenha aí lá o teto da Capela Sistina, né? Você tem pinturas como a Caverna Lascaux, lá, né? Você tem pinturas muito famosas, mas
é o quadro mais famoso da história. O que ele faz? Desenha um bigodinho e um pequeno cavanhaque. Vocês estão notando o pequeno cavanhaque aqui embaixo? Bigodinho e cavanhaque. E fala, é uma obra de arte genial. A Mona Lisa de bigodinho. Ele ridiculariza a grandeza. Vocês gostam do quadro? O quadro lindo, ó. Toma um bigodinho aí. Tá? Então, mas que porcaria. Porcaria? Você que não entende da arte. O Renascimento, respeito, respeito. Olha no que deu. Olha lá, olha a trincheira lá, no que é que deu. Seus 500 anos, 400 anos de racionalismo, naturalismo, cientificismo. Olha no que deu a civilização. Gente, esses caras estão saco cheio da civilização, tá, pessoal? Então é isso aí. Nós temos... Não confundam, tem muito aqui a obra na sua exposição original, né, no local de sua exposição original. Então, pessoal, apenas eu peço a vocês que tomem muito cuidado. Que de repente aparece uma obra de arte, o dadaísmo. Nós temos que tomar cuidado. Isso aqui é surrealismo, tá? Isso não é dadaísmo. Isso é surrealismo. Então, o dadaísmo e o surrealismo muitas vezes se confundem. Tá, pessoal? Então é bom a gente ficar espertos quanto a isso. Olha aí que beleza falar, né? Aqui um poema, o que é Dada, né? Olha aqui um típico poema dadaísta, uma típica obra de arte dadaísta, né, pessoal? Olha aí que belezinha. Tá aqui, né, pessoal? Colagens de figuras que muitas vezes os caras acharam na rua, tá? Não achei bonito. Bonito é o mundo que vocês construíram. Olha lá a Primeira Guerra Mundial. Tá certo, pessoal. Então, o dadaísmo é talvez a mais célebre forma de a mais célebre forma de arte com o objetivo de protesto. É a arte protesto, a arte crítica em relação ao mundo em que se estava vivendo naquele momento. Tá bom, gente. Pessoal, então fechamos aqui o dadaísmo. Semana que vem, surrealismo do grande Salvador Dalí. Gente, um abraço gigante para vocês e até semana que vem.